Bom dia, queridos. A graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus, digam glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, Senhor, por mais esta manhã. Obrigado por mais este tempo que estaremos aqui reunidos no nome do Teu Filho Jesus. Pai, nós queremos render graças também pela grande e poderosa obra que o Senhor realizou em nossas vidas e ainda tem realizado e vai continuar realizando até aquele grande dia, quando Teu Filho Jesus vier na cruz buscar a sua noiva. Enquanto nós aguardamos, meu Pai, este dia, enquanto nós esperamos este grande e poderoso evento, Pai, nós queremos nesta manhã, Senhor, dar a Ti, meu Pai, o nosso louvor, dar a nossa adoração, meu Pai, a nossa vida como maior oferta, porque reconhecemos, meu Pai, que Tu és digno, o único digno de receber o louvor, a honra e a glória. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, Senhor. Meu Pai, este é o nosso propósito, é o país do meu Pai que nos motiva, meu Pai, a chegar neste lugar. Por isso, Senhor, nesta manhã nós oramos e queremos glorificar o Teu nome. Eu convido a igreja a aplaudir o Senhor bem forte. Amém? Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele vive, Ele reina para todo sempre. Vamos adorar o Senhor nesta manhã. Aleluia, porque independente do momento que estejamos vivendo, o Senhor continua sendo Deus. Se o sol se for, declare: se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és. Declare nesta manhã: se a tempestade me alcançar, Tu és. Declare: meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Declare: Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão. Quem quer mais? Minha canção e o meu louvor. Declare mais uma vez: se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão. Declare: minha canção e o meu louvor. Só os que creem no Senhor diante da adversidade, eu convido que nesta manhã levante a sua mão. Levante a sua mão nesta manhã. Só os que creem no
mas levante também a sua voz e cante. Aleluia. Declare. Declare mais uma vez. Aleluia. Declare com fé nesta manhã. Aleluia. E o meu louvor. Eu te convido a cantar mais uma vez. Tu és Senhor. Tu és o Deus, Senhor. Aleluia. Declare diante desta tempestade. Declare diante desta luta. Declare nesta manhã. Declare. Aleluia. Tu és, Senhor, o meu louvor. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor nesta manhã. Oh, Pai, nós declaramos a confiança que temos em Ti. Nós declaramos, meu Pai, que não ficaremos prostrados, porque reconhecemos que temos um Deus que cuida de nós. Mas também declaramos, meu Pai, Senhor, que, ó Pai, a confiança que temos, ó Pai, no Senhor, é porque, meu Pai, Tu deixaste, ó Pai, o Teu Filho vir a esta terra, ó Pai, morrer por nós, Senhor, ó Pai, demonstrando o amor, demonstrando, meu Pai, o quanto, Senhor, ó Pai, se importa. Pai, nós queremos nesta manhã retribuir cantando que tudo que temos, meu Pai, pertence a Ti. Tudo que é em nós é para o louvor da Tua glória. Se isto é verdade, levante a sua mão nesta manhã, querido. Oh, e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. O maior amor, declare. O maior amor preferiu ficar comigo aqui. Cante com todo o seu coração, declare.
O mais doce amor, diga bem forte nessa manhã. O mais doce amor preferiu ficar comigo aqui. E mesmo com todo o universo, ele quis morar em mim. Tudo que tenho é Deus, sou tão pequeno, ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo crer em mim, te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Tu és minha melhor canção. Tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que há em mim, te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida. Declare nesta manhã, erga a sua voz, erga as suas mãos rendidas ao Senhor. Oh Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que há em mim, te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Tu és minha melhor canção. Adore ao Senhor nesta manhã. Adore ao Senhor nesta manhã. Adore ao Senhor. Oh Senhor, receba, Pai, a nossa adoração. Oh, receba o nosso louvor. Oh, declare mais uma vez, tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que há em mim, te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Tu és minha melhor Aplauda o Senhor nesta manhã. Renda Ele gritos de júbilo, renda Ele louvores. Aleluia, porque tudo que temos, tudo que há em nós, aleluia, deve glorificar, exaltar e bendizer ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Louvamos o teu nome, Senhor. Se estamos aqui nesta manhã, Pai, porque nós cremos, ó Pai, que pela manhã há sempre a misericórdia e a fidelidade do Senhor renovado sobre as nossas vidas. Quantos aqui são frutos da misericórdia, aleluia, da fidelidade do Senhor? Diga amém. Pela manhã o Senhor já derrama, já renova a sua misericórdia.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a videira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja esta manhã e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pega as suas mãos nesta manhã e declare aonde está a sua confiança. Declare nesta manhã em quem você corre, a quem você recorre nos momentos das suas lutas, nos momentos das suas adversidades, nos momentos das provações. Declare nesta manhã: o choro dura uma noite. Eu quero ver você. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Declare nessa hora. Declare mais uma vez. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Escute aqui. Escute aqui. É muito fácil nós cantarmos. É muito fácil nos alegrarmos quando nós já passamos pela luta. A Bíblia nos fala que o povo de Deus, ao atravessar o Mar Vermelho, só cantou, só dançou quando chegou do outro lado. Preste atenção, aquele povo já tinha vivido experiências extraordinárias ainda no Egito. Todas as vezes que Deus moveu para que Faraó pudesse deixar o povo ir, aquele povo, o povo de Deus já tinha visto tantos milagres acontecendo. O Senhor guardando eles quando os egípcios estavam sendo atacados. Mas mesmo diante do Mar Vermelho, a Bíblia nos fala que eles não conseguiram cantar, só cantaram do outro lado. Preste atenção, nós não podemos ser como aquele povo. Eu sei que você já teve experiências lá no passado, onde você viu Deus agindo, Deus trabalhando, Deus fazendo coisas maravilhosas. E talvez hoje você esteja diante de um novo desafio, diante de uma nova luta, diante de uma nova tempestade. O que você vai fazer? Você vai cantar, declarando que o choro dura uma noite, mas que a alegria vai chegar. Amém? Porque você é uma pessoa que não anda por vista, você anda por fé. Você crê nesta palavra. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que as lutas lá de trás fizeram você andar por fé. Porque as lutas que você teve lá atrás, você também pode ter vitórias. E hoje você vai cantar com certeza, com convicção, com fé. Amém? Talvez você esteja chorando agora, mas em breve a alegria chegará. Eu creio, eu creio. Declare: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Cante com fé, cante com força, cante com certeza. Pode ser melhor. Declare: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
ainda que os rumores da guerra, ainda que as ameaças de morte se acheguem até nós, a nossa esperança continua firmada em Ti, Senhor. E essa é a fé, é a âncora da nossa alma. É por isso, Senhor, que não vamos para a direita, não vamos para a esquerda, porque a nossa expectativa, a nossa esperança, ela penetra nos Teus céus, aonde nós aguardamos o nosso Salvador. E por isso nós podemos pronunciar, por isso nós podemos dizer, Senhor, que a tribulação ela é leve, mas a glória, Senhor, ela é pesada. E ainda, Pai, que a figueira não esteja florescendo, ainda que estejamos passando por lutas, por momentos de tribulações, todavia nos alegraremos no Senhor, porque o Senhor é o Deus da justiça, é o Deus da nossa salvação, e a nossa esperança está em Ti, ó Deus. Por isso nós glorificamos ao Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Você pode dar uma salva de palmas a Ele por isso. Aleluia, glória a Deus, amém? Se assenta aí um pouquinho. Tá, glória. Como é bom. O pastor Marcelo falou aqui, é bom se louvar quando as coisas estão tudo dando certo, mas também é bom louvar quando a gente está no meio da tempestade, porque a gente sente as forças vindo lá do alto, somos renovados e fortalecidos, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso aí? Amém. Bem, estou vendo aqui, né, temos aí um quórum um pouco mais baixo do que costumamos ter, né, talvez aí grande parte aí viajando. Acredito que aqueles que estão viajando conseguiram desbloquear o cartão. Os que ficaram aqui, possivelmente está com o cartão bloqueado aí. Mas de qualquer forma, ainda que tenha um coro baixo aqui, quero saber aqui se porventura tem algum visitante entre nós aqui. Se tiver, por gentileza, levanta a sua mão para que a gente possa te conhecer. Tem uma pessoa aqui, uma irmã, graças a Deus. Qual é o nome da irmã? Marlene? Seja... É a mãe da Rose, sogra do Isaías. Ele anunciou, eu chegando ali, ele anunciou: minha sogra vai vir aí hoje é festa, e vou pagar o almoço para ela. Vamos ver se ele vai cumprir essa promessa aí. E temos a Marlene, temos também a... Tem a visitante também? Mãe do Ivo. O Ivo já pronunciou, mas é festa também, né, Ivo? Qual o nome da mamãe? Daisy. Dona Deise, seja muito bem-vinda aqui também. E depois desfruta aí do almoço, o seu filhão vai pagar para a senhora também. Tá bom? Sejam muito bem-vindas aí entre nós. A igreja está feliz por isso. Dê um amém aí. Amém! Não, mais alto. Amém! Amém! Aleluia! Irmãos, nós estivemos aí contribuindo, né? Deixa eu aqui partir para os anúncios. Estivemos aí contribuindo. O pessoal lá que, enfim, ficou sujeito aí a toda essa calamidade, né? A galera ali de Petrópolis. E a igreja, sua participação, também pôde ali dar a sua contribuição. Nós contribuímos ali com água, com feijão, produto de higiene. É isso, pastor? Água, feijão e produto de higiene. Nós temos aí algum vídeo aí, foto para mostrar. Por gentileza, coloca aí para a gente poder ver. Aí no caminho. Aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que... Você pode aplaudir a Jesus por isso? Estava conversando com os irmãos, né, no domingo passado, falávamos a respeito dessa situação, né?
se nós fôssemos enviados para lá para dar algum tipo de palavra do Senhor, que tipo de palavra daríamos, né? Nesse momento talvez ficaria complicado, né? Então acho que o mais propício aí é um abraço, é a nossa contribuição, né? De alguma forma também, juntamente com o Espírito Santo, né? É tentar consolar essas pessoas que foram aí vitimizadas por essa calamidade, e a igreja, a comunidade de discípulos de Cristo, pode aí fazer essa contribuição. Amém? Bem, outra música que eu quero fazer, nós tivemos aí na segunda-feira mais um encontro, né? Foi o nosso segundo encontro aí dos homens, e foi uma benção porque, um pouco diferente do primeiro, né? Além da gente ter escutado, ter ouvido ali a palavra do Senhor, nós também tivemos a oportunidade, através de grupos ali, a poder dar essa oportunidade para que cada um pudesse falar dentro daquilo, né? Que ouviu do Senhor ali na primeira palavra. Então foi uma benção. Quem esteve lá sabe do que eu estou dizendo. Você que não esteve, não pôde participar, né? Ou você que talvez ainda não saiba, né? Dessa rede de homens, desse encontro de homens, procure a gente para você estar aí ambientado, atualizado também, tá? E você que não esteve lá, não deixe de ir, não deixe de participar, porque Deus tem dado muita direção, tem dado instrução especificado, né? Para o nosso papel, nosso sacerdócio como homem tem sido uma bênção. Amém? Nós temos fotos? Aí temos fotos também, temos o Ricardo ali, pregando ali, ó. Era para ser um testemunho, só mas foi uma pregação. Temos o Carlos também. O Carlos também surpreendeu, viu, Evelyn? Falou que tem vergonha e tudo mais, quase não saiu dali da frente. Aí a galera aí, ó. Glória a Deus. Aleluia. Homens abençoados, tochas, que estão aí com a vida a serviço do reino de Cristo. Aleluia. Amém? Seria demais pedir mais uma salva de palmas a Jesus por isso? Para a gente finalizar aqui o nosso terceiro e último anúncio, aviso, é sobre o retiro, né? Nós vamos ter aí esse retiro, vamos fazer esse retiro aí no feriado aí de abril, estamos bem próximos, né? Pôde parcelar em até 3 vezes, mas agora devido ao tempo, devido já à data, você ainda consegue parcelar ainda 2 vezes, né, pastor? Por causa, temos aqui também, ó, temos a foto aí, falando sobre os valores, né? Crianças de 5 a 12 anos pode parcelar em 3 vezes de R$60, e de 13 anos em diante será de 3 vezes de R$92, né? Você pode também fazer aí o seu pagamento aí por meio da conta corrente, do Pix. Lembrando que para que você faça isso, contacte aí o nosso tesoureiro Wallace. O Wallace acho que não está aí hoje, né? Está aí hoje? O Wallace está aí, tá bom? Qualquer dúvida a respeito aí de pagamento, você pode procurar o Wallace aí para tirar as suas dúvidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Poxa, 1, 2, 3, amém? Vocês não vão para o retiro, não, né? Amém. Amém? Amém! Agora sim, hein? Bem, gente, vamos continuar. Nós vamos aí entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Peço já, por gentileza, pessoal do bem-vindo, possa já ir entregando seu envelope. Se você quiser um envelope para poder ofertar e dizimar ao Senhor, né? Eu quero aqui, não vou aqui me ater nenhuma passagem aqui específica, mas ontem eu lá no seminário, né? E o professor falou algo bem interessante dentro desse contexto que eu achei muito legal, né? A nossa contribuição por oferta, olhe para cá, eu sei que você está pegando aí seu envelope, vai pegando, mas olhe para cá. A sua contribuição como oferta, né? Ou a sua devolução do dízimo, não pode ser baseada, né? Numa ambição, numa barganha, nem mesmo num terrorismo. Né? A gente conversou um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente entra, né, por essa viela do terrorismo. Olha, se você não der, vai ter devorador, vai ter demônio, vai ter isso, vai ter aquilo. E a gente, na verdade, não pode entregar devolver, melhor dizendo, o nosso dízimo, nem contribuir com as nossas ofertas dentro, sabe, dessas situações. A gente tem que contribuir com as nossas ofertas e devolver o nosso dízimo, dizendo que nós reconhecemos que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E que tudo que nós temos ou podemos fazer é porque vem das mãos deles. Então, uma vez que nós contribuímos com a nossa oferta ou devolvemos o nosso dízimo, nós estamos apenas reconhecendo de que Ele é o Deus sobre todas as coisas. Então, a sua contribuição, o seu dízimo, não é por ambição, porque eu quero,
Não é por barganha, não estou precisando de alguma coisa. E também não é por terrorismo. Se eu não der, vai acontecer alguma coisa comigo. Não, é tão simplesmente por uma consciência daquilo que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo. Estou fazendo para um Deus que é sobre todas as coisas e que cuidou e tem cuidado de mim e de você. Amém? Então você que já ofertou, já colocou a sua oferta ou o seu dízimo aí no envelope, você, a melhor, toda a igreja, pode ficar de pé comigo para a gente orar? Amém. Pai, nós oramos ao Senhor e nós te agradecemos, porque entendemos e sabemos que todas as coisas vêm de Ti. Tudo aquilo que nós temos hoje e tudo aquilo que nós podemos fazer é tão somente pela Tua graça, pelo Teu poder, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Tu és o dono de tudo, de toda a terra e de tudo que nela há, Senhor. Estamos aqui tão somente para reconhecer ao Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta, Senhor. É um ato, é uma manifestação da nossa fé, dizendo que o Senhor é e continuará sendo o nosso Deus de eternidade a eternidade. Receba, ó Pai, a nossa oferta, receba a devolução do nosso dízimo e continue, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nos sustentamos, porque nós carecemos, nós necessitamos do Teu apoio, da Tua provisão e dos Teus cuidados. O Senhor bem sabe, ó Deus, aqueles que estão necessitando, aqueles que estão precisando de alguma coisa, porque o Senhor é Deus, e eu creio que o Senhor já tem algo preparado para essa vida, para essa necessidade, porque o Senhor é o Deus que provê todas as coisas, ó Pai. Mas nós estamos aqui tão somente te reconhecendo. Tu és o nosso Deus e continuará sendo o nosso Deus. Receba, Pai, o nosso ato de louvor e de adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que já ofertou, já dizimou, pode vir à frente e entregar. Ainda de pé, queridos, vamos louvar o Senhor. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Quantos creem nesta canção? Vamos lá para a estrofe, a primeira estrofe. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem a mim. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Declare, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, oh, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei,
Deus cuida de mim. Aplauda Ele nesta manhã. Ele tem cuidado da sua vida em todas as áreas. Ele tem cuidado de você. Tome seu assento, obrigado. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia. É um livro tão precioso, um livro tão rico, um livro que nos ensina muita coisa. Livro de Romanos. Você vai abrir no capítulo 6. O livro de Romanos, ele é tão rico, ele é tão cheio de ensinos preciosos. E estudando ontem para ministrar a palavra hoje, eu estive assim, entendendo, sabe? Eu estive entendendo que em algum momento a gente vai precisar parar para fazer uma série de mensagens, pregando capítulo por capítulo, de tão rico que é este livro. Este livro, a Bíblia nos fala que, a Bíblia não, a história mostra que Lutero, aquele monge que protestou e trouxe uma revolução, não só ali na Alemanha, mas em todo o mundo, e é por isso que nós estamos aqui também. Claro que ele não é tão importante quanto Jesus, mas Lutero também tem a sua importância no cristianismo. A Bíblia nos fala que Lutero, a Bíblia na história nos fala que Lutero, ele lendo este livro, ele pôde então se converter de verdade. A história também mostra que Agostinho, também lendo o livro de Romanos, ele se converte. Lutero leu Romanos capítulo 1, versículo 17. Agostinho leu capítulo 13, versículo 13 e 14. Dois homens importantes no cristianismo, que só lendo o livro de Romanos eles puderam então ter a revelação da verdade, que é Cristo, e então se converteram ao cristianismo conforme a palavra nos ensina. Então é um livro muito rico. Este livro, do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 até a primeira parte, a gente vai ver que o conteúdo que Paulo escreve para aqueles irmãos de Roma, Paulo ainda não havia ido a Roma, ele escreve uma carta, ele não tinha tido a oportunidade de estar com aqueles irmãos, mas ele escreve essa carta falando do pecado dos gentios, o pecado dos judeus, o pecado da humanidade. Capítulo 1, capítulo 2 e a primeira parte do capítulo 3, ele fala sobre o pecado da humanidade. Só que no capítulo, na parte B do capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, Paulo vai escrevendo ali, falando sobre a justificação. Ele mostra que a justificação aconteceu por intermédio de Cristo. Ele fala do pecado que veio ao mundo por intermédio de Adão, mas ele fala que Cristo também veio, e quando morre na cruz, Cristo então nos justifica de todo o pecado. Mas essa justificação ela é dada para aqueles que creem, para aqueles que têm fé no sacrifício de Cristo. E no capítulo 6, onde nós vamos ler, e será uma palavra expositiva, não é uma palavra temática, mas é uma palavra expositiva. Nós vamos ficar aqui no capítulo 6 e aprender um pouco mais com esse capítulo rico. O capítulo de número 6, o capítulo de número 7, o capítulo de número 8, falam sobre a santificação. Então, se nós já fomos justificados em Cristo, nós agora estamos no processo da santificação. E Paulo então escreve com muita propriedade. E eu queria então
tirar aqui algumas lições desse capítulo 6. Nós não vamos ler todo ele agora, nós vamos ler no decorrer do desenvolver desta mensagem que Deus colocou em meu coração. Para que a gente possa entender um pouco, né, o capítulo 6, eu quero voltar um pouquinho no versículo 20 do capítulo 5. Versículo 20 e versículo 21. Coloque, por favor. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo está escrevendo aqui, fechando o capítulo 5, falando da justificação, que aonde habitou o pecado, estava agora a graça de uma forma abundante. E aí então, versículo 21, a fim de que com o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então está falando ali sobre a graça do Senhor. Aquele povo que vivia na lei, está entendendo que a justificação aconteceu por conta da graça. Aí no versículo 1, do capítulo 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Qual era o entendimento daquele povo? Já que estamos agora debaixo da graça, e por conta da graça, o pecado foi absolvido, e agora nós estamos vivendo pela graça, a ideia talvez seria aqui, dá para entender, que aquele povo estava pensando que poderia continuar pecando, porque a graça estava sobre aquele povo para que pudesse a todo momento perdoar o pecado, ou os pecados deles. Só que Paulo ele vem dizendo, é como nós que ministramos, ou falamos, ou ensinamos, estamos falando ou ensinando alguma coisa, e a gente já sabe aquela pergunta que vai vir, então, já que você está dizendo isto, então pode acontecer desta forma. Eu entendo que era mais ou menos isto. Paulo estava escrevendo e já imaginando a pergunta que poderia vir, ou a pergunta, ou a dúvida que aquele povo que estava lendo a carta poderia ter. Imediatamente Paulo já diz, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então Paulo diz, não é por conta da graça que está sobre nós, que vamos continuar pecando, até porque não podemos ignorar a morte de Cristo Jesus, porque a morte de Cristo Jesus significa que nós também morremos para o pecado. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então Paulo começa aqui o capítulo 6, ainda dando uma resposta que poderia ser ali para os irmãos que estavam lendo esta carta, recebendo esta carta. Então Paulo no versículo de número 3, não sabeis, coloca aqui, vou ler só uma versão para vocês, versículo 3, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo começa a explicar que o sacrifício de Cristo, que levou ele à morte, estava se assimilando agora também à condição de todos que estavam vivendo nele. Então, se nós estamos em Cristo, e Cristo quando morre, ele está morrendo os nossos pecados, mas Paulo vai adiante, coloque por favor versículo 5, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se Cristo morre, e ele está representando que ele está morrendo a nossa morte, o pecado que estava sobre nós,
A Bíblia nos fala que quando Ele ressuscita, eu e você também estamos nesta mesma condição. Então o pecado não tem mais poder sobre nós. O pecado não teve poder sobre Cristo, mas Cristo indo para a cruz, Ele morre nos nossos pecados. Então nós estamos sepultados com Cristo, mas ao mesmo tempo, assim como Jesus ressuscitou, nós também estamos vivendo em novidade de vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Que maravilha! E Paulo então vai discorrendo aqui, vai falando, versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Você entende essa palavra? Amém? Amém. O pecado que estava sobre nós, a condição que nós estávamos de pecadores, a Bíblia nos fala, está aqui bem claro, que o nosso velho homem foi destruído. E por conta disso nós não sirvamos, ou não servimos mais o pecado como escravo. Preste atenção, Paulo, em momento algum, ele estava sendo perfeccionista. Em momento algum, Paulo estava querendo dizer que o homem não iria pecar, mas o que ele estava querendo dizer é que a condição do homem agora era uma condição de quem estava vivendo em Cristo, a todo momento deixando a prática do pecado. E eu quero explicar isso melhor. Por quê? Porque acontece muitas das vezes de nós termos uma dificuldade dessa compreensão. Eu vou falar daqui a pouco, aqui, está aqui. Paulo não está falando do perfeccionismo. Paulo está falando de algo que nós precisamos entender. A natureza pecaminosa, espiritualmente falando, já está morta em Cristo. Mas nós lutamos diariamente para que possamos permanecer na condição que Cristo deixou para nós e exige de nós. Então, iremos sim transgredir uma hora ou outra por conta da natureza pecaminosa, mas o que nós não podemos é justificar o nosso erro, o nosso pecado. Nós não podemos ficar ali com aquele pecado de estimação, dizendo que não conseguimos mais deixar tal prática. E Paulo então, ele vai então nos ensinando algo muito importante. Avança, por favor, no versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quantos estão aqui vivendo para Deus? Aleluia. Quantos aqui estão vivendo com a vida de Deus? Eu também, glória a Deus por isso. O que nós queremos identificar nessa introdução é: qual é a nossa condição? Uma vez que estamos em Cristo, a condição de alguém que não permite mais que o pecado reine sobre a sua vida. Condição de alguém que vive agora uma vida abundante que Deus estabeleceu para nós. E isto não compete a nós. Isso foi um favor de Deus. Amém? Isso foi algo que Deus estabeleceu para nós, por intermédio do seu Filho Jesus. E eu quero então fazer uma pergunta: como podemos nos apropriar disso? Como podemos então guardar isto? Como podemos então viver esta realidade? Mortos para o mundo, mortos para o pecado, mortos para a vida terrena e vivos para Deus. Como é que isto pode ser uma realidade na nossa vida? E aí eu quero então dividir em 3 pontos esta mensagem. A primeira que eu quero dividir aqui,
Está no versículo número 6. Vamos voltar um pouquinho. Como é que nós podemos fazer valer toda essa verdade para as nossas vidas? A primeira frase aqui, são duas letras na verdade. 1, 2 e 3, a igreja. Não. Mais uma vez? Outra. Como é que nós nos apropriamos? Sabendo. Em outra versão, tomando conhecimento. E eu anotei mais aqui. Sabendo isto, tomando conhecimento, tomando posse, fazendo valer esta verdade. Aleluia. Só que, além do versículo 6, versículo 3 também fala um pouco sobre o saber. Ou porventura, em outra versão, não sabeis. Ali está, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Na minha versão está assim: não sabeis que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Eu digo que no versículo 3, Paulo ainda estava respondendo a pergunta que poderia acontecer, a pergunta imaginária do povo que estava dizendo: já que estamos debaixo da graça, podemos então continuar pecando. Aí ele vem no versículo 3, eu expliquei isso aqui no início: não sabeis que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aí vamos lá para o versículo 6, sabendo isto, sabendo o quê? Que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Como podemos nos apropriar da graça, da salvação, da novidade de vida, do domínio sobre o pecado, sobre a nossa carne e também sobre o nosso adversário? Como podemos ter vitória? Paulo ensina: sabendo, tomando conhecimento. Porque uma vez que está escrito, e eu estou em Cristo, mas eu não tenho conhecimento desta verdade, a todo momento que o pecado se aproxima e tenta dominar a minha vida, e tenta até mesmo permanecer, porque eu posso cair. João fala sobre isso, que todo homem peca, e quem não peca, ou quem diz que não peca, esse já está mentindo. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós precisamos ter conhecimento, que mesmo quando nós falhamos, nós não devemos permanecer no pecado. Por quê? Porque nós sabemos qual é a nossa natureza agora, qual é a nossa condição agora. A nossa condição é que nós estamos vivendo em Cristo, e estamos vivendo em novidade de vida. E eu coloquei aqui: o desconhecer faz a gente errar, faz a gente pecar. E outra coisa, a superficialidade na palavra faz a gente ficar raquítico, e é o que muitas das vezes acontece. Eu sempre faço uma analogia quando eu falo sobre isto. Nós que estamos em Cristo, nós temos uma herança que o Pai deixou para nós por intermédio de Cristo. Só que se nós não soubermos qual é a nossa herança, nós ficaremos mendigando aqui e ali. É como se você estivesse passando grande necessidade física, algumas privações materiais, e você olhasse para a sua despensa, você olhasse para os seus recursos e dissesse assim: o tempo agora está muito difícil. Só que você é herdeiro. Existe uma herança que alguém deixou para você lá no banco de 10 milhões de reais. Mas basta você só ser herdeiro? O que é necessário? Você ter conhecimento que você é herdeiro e do que você é herdeiro. Amém? Não
adianta você ser herdeiro, não adianta você ter uma herança, se você não souber, você vai viver uma vida minguada, uma vida raquítica, uma vida cheia de limitações. Mas o que Paulo estava querendo dizer é que toda a verdade que está em Cristo, quando Ele morre e ressuscita, para que possa fazer valer a nossa vida, é necessário que a gente saiba, que a gente tenha conhecimento. E quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós ignoramos toda esta verdade, porque desconhecemos, porque às vezes estamos superficiais. Nós só sabemos que a vida em Cristo é uma vida que no final dela eu estarei na eternidade com o Pai. Não, a eternidade já começou. A eternidade com o Pai começou no dia que você confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Já começou naquele grande dia que o Espírito Santo tocou no seu coração, uma vez que a palavra foi ministrada. Eu não sei qual foi a sua experiência. Eu falei a experiência aqui de Lutero, eu falei a experiência de Agostinho. Nós lemos na palavra diversos homens que tiveram experiência. Paulo, ninguém chegou para pregar o evangelho para ele, o próprio Cristo se apresentou para Paulo, e a Bíblia nos fala então que ele se rende, ele se entrega, ele se converte. Eu não sei qual foi a sua experiência, como foi a sua experiência com Deus, mas uma vez que você teve essa experiência, ali começou a sua eternidade com Deus. Mas o que nós estamos imaginando é que esta eternidade só vai acontecer quando nós partimos desta vida para outra. Não, nós já estamos em Cristo, e uma vez que estamos em Cristo, nós já temos direito de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz para nós. E uma das coisas que nós estamos falando aqui é a santificação, viver uma vida de santificação, uma vida separada. Não é porque eu jejuo, não é porque eu oro, não é porque eu leio muito a palavra, não. Uma vida de santificação é porque Jesus morreu a minha morte, e com Ele sepultou o velho homem que não tinha controle de nada. Pelo contrário, era controlado, era dirigido pela carne, era dirigido pelo sistema do mundo, era dirigido pelas vontades de Satanás. Mas uma vez que Cristo morreu, Ele morreu a nossa morte, o nosso velho homem foi sepultado com Ele, e nós precisamos saber disso. Por quê? Porque uma vez que nós sabemos disso, nós começamos a lidar com os pecados que tão próximo nos assediam, que tão de próximo está ali tentando nos tirar da graça. Nós olhamos para ele, nós olhamos para tudo aquilo que tenta nos afastar da presença de Deus, e falamos assim: não, eu já estou morto. Amém? Ei, eu já estou morto. E outra coisa, uma vez que Jesus ressuscitou, eu já tenho a mesma vida que a dele. Eu tenho uma vida abundante. Eu não só tenho vida eterna, eu tenho vida abundante. Agora, isso só acontece quem tem conhecimento. Conhecimento de quê? Desta verdade. E essa verdade está onde? Está onde, queridos? Está na palavra. Não seja superficial, muito menos ignorante. Alguém que não lê, que não estuda, que não se permite ali, sabe, buscar uma reflexão. Eu imagino que Lutero já tinha lido Romanos 1,17 várias vezes, mas ele estava lendo mais uma vez. Ele estava ali se debruçando, meditando, permitindo que o Espírito Santo falasse com ele. E uma vez que falou, ele teve uma experiência maravilhosa. É o que nós precisamos. Não podemos agir com superficialidade na palavra. A primeira coisa que precisamos, para que possamos nos apossar ou tomar posse desta verdade, precisamos tomar conhecimento. Segundo ponto que eu quero falar, no versículo 11, uma vez que eu tomo conhecimento desta verdade, de quem eu sou em Cristo, que eu vivo agora debaixo da graça, e esta graça não me dá permissão para pecar, pelo contrário, esta graça, ela faz com que o velho homem seja mortificado. Uma vez que eu sei, o versículo 11,
assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. A segunda coisa, se eu já sei essa verdade para a minha vida, de quem eu sou em Cristo por conta da sua morte e ressurreição, se eu já sei, o que eu preciso fazer? Considerar. Assumir esta realidade. Agir de igual modo. Viver de acordo com essa verdade. Eu coloquei, tomar posse. Crente gosta de tomar posse, sim ou não? Quando é liberada uma palavra profética de bênção, o que você fala? Eu tomo posse. Não é verdade? Agora nós precisamos tomar posse também desta palavra. Considerai os mortos para o pecador. Eu tomo posse desta palavra. Eu já estou morto para o pecado. Aleluia. Eu tomo posse. O pecado todo o tempo ele tenta de uma maneira ou de outra me levar para a vida que eu vivia antes, mas já estou morto. Se eu já estou morto, como a palavra diz, eu devo considerar isso com muita seriedade, com muita responsabilidade. Eu devo tomar posse. Eu devo guardar isto no meu coração. Eu não devo ver por aí de qualquer maneira. Todas as vezes que o inimigo vier sobre a minha vida, ou todas as vezes que a minha carne que ainda está militando, sabe? Porque Paulo fala que é uma luta entre a carne e o espírito. Embora a carne já esteja mortificada, ela tenta a todo momento ressuscitar. Aí a gente diz, não, eu já estou morto. Ei, não, esta vida não pertence mais a mim. Chega, ficou para trás. Eu devo considerar, eu não devo andar por aí de uma forma irresponsável, com irresponsabilidade. Não. Se a palavra diz, eu vou levar ao pé da letra, eu vou viver isto para a minha vida. Como é que nós estamos vendo diante do pecado que tão de perto está tentando nos seduzir? Paulo ele diz que é uma responsabilidade nossa, para que a vida abundante que Cristo trouxe para nós possa realmente acontecer ou vivermos ela. Precisamos entender isso, é da nossa parte, devemos considerar, devemos assumir esta realidade. No versículo 12, vamos explicar melhor. No versículo 12, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Presta atenção, quando ele fala não reine, eu fiz aqui na minha anotação, ele está dizendo que não podemos permitir o domínio do pecado sobre nós. Eu volto a dizer, ainda pecamos porque estamos nessa dimensão terrena, lutando contra a nossa carne. Mas o que Paulo está dizendo, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, é que se uma vez você pecar, se uma vez eu pecar, eu não posso permitir que este pecado ele se torne o rei da minha vida, que ele domine a minha vida. Porque o que acontece muitas das vezes é isso. A gente dá uma derrapada, sim ou não? Quem aqui não derrapa? Pensamento, palavra, atitudes, obras. Em alguma coisa a gente fica para trás aí de vez em quando, sim ou não? Uma vez que isso acontece, primeiro, nós temos consciência, ela nos acusa, sim ou não? É bíblico isso. Outra coisa, nós temos o Espírito que sinaliza para nós, você errou. E qual é a nossa atitude depois dessa sinalização? Da consciência e do Espírito? A nossa atitude deve ser o quê? Se arrepender, confessar, deixar. Uma vez que a gente não procede desta forma, a gente não deixa, a gente permite que o pecado reine, domine a nossa vida. E é o que mais tem, são pessoas que estão assim, mas pastor, foi uma derrapada, e eu tentei me levantar, só que assim, eu fiquei brincando com o pecado, e hoje eu não tenho mais como sair, eu não consigo ter forças para deixar esta prática.
tem o pecado agora como algo de estimação. O que Paulo está falando é que nós devemos considerar a nova natureza que recebemos de Cristo. Você pode até pecar, é claro, não é um pecado voluntário, é um pecado por acidente, amém? É um pecado por acidente. Se isso acontecer, Paulo fala que ele precisa se levantar logo. Não podemos permitir que ele reine no nosso corpo mortal, de maneira que obedecer às suas paixões, porque uma vez que a gente vai cedendo ao pecado, não há arrependimento, não há confessão, não há abandono. Realmente nós somos dominados. Somos agora guiados pelas paixões que o pecado trouxe para nós. O versículo seguinte, coloque por favor. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Por quê? Quando nós transgredimos, quando nós pecamos, preste atenção, ali só é uma porta que está sendo aberta para a perdição. Então a gente pode até entrar por esta porta, mas uma vez que a consciência, uma vez que o Espírito nos mostra que ali é um caminho errado, um lugar errado, que não pertence a nós, nós precisamos voltar, fechar aquela porta e falar assim: não, eu sei quem eu sou em Cristo. Primeiro ponto da mensagem: eu estou morto para o pecado, eu vivo a vida de Deus agora, uma vida abundante. A segunda coisa, precisamos tomar posse, considerar. Por quê? Quando não fazemos isto, quando nós entramos por esta porta e continuamos ali caminhando para dentro do pecado, facilmente nós vamos colocar todo o nosso corpo, todos os membros do nosso corpo em pecado. É claro, Paulo está querendo dizer aqui da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do nosso coração, da nossa consciência, da nossa vontade, da nossa responsabilidade. É isso que Paulo está falando. E quantas vezes a gente compromete a nossa vida toda por conta de um tropeço, sabe? De um escorrego. Não, querido, essa palavra aqui é para que você entenda. Se você pecou, você tem um advogado. E esse advogado já advogou a sua causa há mais de 2000 anos atrás. Não permaneça no pecado. Considere a obra de Jesus na cruz para que você pudesse viver em novidade de vida. Não permita. Enquanto eu estou falando, talvez algumas pessoas estejam se vendo nessa palavra. É, pastor, estou aqui, mas ainda estou com uma luta terrível. Por quê? Porque, embora estando em Cristo, tendo tudo isso a meu favor, eu entrei por esta porta que o Senhor falou. E hoje, na verdade, o pecado que está me dominando, mas nesta manhã você está entendendo o que a palavra diz a seu respeito. E se você sair desta manhã aqui entendendo que é isso que você vai considerar, que é isso que você vai levar para a sua vida, é essa palavra que você vai tomar posse, tenha certeza que você tornará a ser uma pessoa guiada pelo Espírito, vivendo pela graça e pelo poder de Deus. Terceira e última coisa que eu quero falar. Uma vez que nós sabemos dessa verdade, uma vez que nós consideramos, ou tomamos posse, ou fazemos valer, ou agimos em igualdade com esta verdade, terceiro e último ponto, versículo 14, perdão, a parte B aqui, do versículo 13, e o versículo 14, volte por favor, isso, volte do jeito que estava, porque estava aqui já, isso, nós vemos até aqui, né, não oferecesse cada um os membros do seu corpo ao pecado, amém? Não ofereça ao pecado, aí diz, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos o quê? Diga mais forte, oferecei-vos a Deus. Primeiro ponto foi o quê? Para tomarmos posse desta vida gloriosa e poderosa. Primeiro ponto foi o quê? Saber. Segundo ponto foi o quê? Considerar. O terceiro ponto. Nos oferecer a quem? A Deus. Mas oferecei-vos a Deus, vai versículo 14, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros
a Deus como instrumentos de justiça. Eu não posso só fugir do pecado e falar para o pecado: não, eu não pertenço mais a você, eu sou uma nova criatura, eu agora estou vivendo a vida de Deus. Sim, eu preciso me posicionar dessa forma, mas além disto, Paulo fala que devemos nos oferecer a Deus, porque você foi comprado, eu fui comprado, nós fomos comprados, e uma vez que nós fomos comprados, nós pertencemos a Deus, e fomos chamados para vivermos para Deus, para glorificarmos a Deus. Então o entendimento que nós temos que ter não é só fugir do pecado, não é só ignorar as tentações que vêm sobre nós, porque estamos em Cristo. Precisamos nos voltar para Deus e falar para Deus: eu estou aqui para viver para a sua glória, eu sou um instrumento nas suas mãos, eu quero ver para o louvor do teu santo e poderoso nome. E Paulo então vai ensinando para nós aqui esta parte tão maravilhosa, tão poderosa. Ele vai dizendo que devemos nos apresentar a Deus. No versículo 15, coloca lá por favor. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? De modo nenhum. Volte um pouquinho. Presta atenção que esse versículo 15 está parecendo com o versículo 1 que nós lemos. E o versículo 2. Paulo explica tudo como tem que acontecer. Você deve saber, você deve considerar, você deve apresentar o seu corpo para Deus, para servir a Deus, por conta da graça que alcançou a sua vida. E aqui no versículo 15, ele vai trazendo uma resposta de algumas perguntas imaginárias. Ele estava imaginando que alguém poderia fazer alguma pergunta, e ele então vai dizendo: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Versículo 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Vamos lá, avança, 17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. O que fez com que aqueles irmãos vivessem agora não mais como servos do pecado, mas servos de Deus, vivendo para Deus? Qual foi? O que aconteceu com eles? Eles fizeram o quê? Obedeceram o quê? Obedeceram o quê, queridos? A forma de doutrina que foste entregue. Eles haviam recebido o Evangelho. A palavra do Senhor havia sido ensinada para aquele povo, e aquele povo não só ouviu, não só soube, aquele povo considerou, aquele povo se apresentou para Deus, todo o seu corpo foi apresentado para Deus. E uma vez que isto aconteceu, foi por conta da palavra que havia sido ensinada, a doutrina, o ensinamento, o evangelho que eles haviam recebido. Avance no versículo 18, por favor. E, uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Presta atenção, não existe meio termo. Não, pastor, eu não estou nem na carne onde o inimigo está reinando, como também ainda não estou lá, aquelas grandes coisas em Deus, como o Deus que reina na minha vida. Não existe meio termo, ou você está lá, ou você está cá. Ou você é servo do pecado, ou você é servo de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui, uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Esta é a nossa condição, irmãos. Estamos vendo esta verdade. Avança, por favor, versículo 19. Falo como homem,
por causa da fraqueza da vossa carne. Paulo está se identificando. Paulo está falando, eu sei o que é isto. Eu sei o que é viver com as lutas, com as tentações, com as provações. E agora eu vou falar para vocês aqui como homem, como alguém que vive essas lutas. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Calma aí, continue aqui. Eu acho esse versículo interessante, versículo 19. Por quê? Uma vez que ainda estávamos vivendo no pecado, sob o domínio de Satanás, vivendo na carne, a gente era muito ativo, sim ou não? Quantos aqui lembram da maneira que vivia antes de se converter? Eu digo ativo. Uma pessoa ativa, uma pessoa que trabalhava, uma pessoa que se movia, uma pessoa que agitava tudo, aquela pessoa proativa, sabe? Que fazia muita coisa lá no mundo para o inimigo. Tem pessoas aqui assim, antes de se converter? Hein? Só tem 2 aqui corajosos? Tem alguns aqui? Faça não com a sua mão. Você não vai dizer o que você fazia, não, fica tranquilo. Eu sei lá qual vai ser outra pergunta do pastor, vai que eu falo, mas o que tu fazia, meu filho? Você lembra quando você ainda estava lá, fora, sem conhecer Jesus? Como é que era a sua vida lá? Você era aquela pessoa de guerra, de fazia, acontecia? Olha o que Paulo fala. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Preste atenção. Eu não quero aqui julgar ninguém, mas o que Paulo está querendo dizer, na mesma proporção que você fazia lá no mundo, agora que está em Deus, se lance também. Se comprometa também. Pega aí a mão arada e seja ativo. Vambora! Porque tem gente que depois se converte. Se não for o pastor, vamos! Se não for o líder, vamos! Aí quando tem a oportunidade, fala como é que era lá fora. Não, quando eu estava lá no mundo, meu irmão, chegava lá que são não sei das quantas, eu comandava isso, eu fazia, eu acontecia. Agora quem está em Deus, cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção, do Espírito Santo, que era para realmente fazer, aí fica se limitando. Não, eu estou só aqui, tá bom, pastor, só estou congregando mesmo, eu estou na igreja para congregar, eu preciso disso para outro. Não. Paulo fala na mesma intensidade que você fazia lá fora. Viva hoje. Ei, se você era tão profano lá fora, tão iníquo, viva na mesma proporção agora na santificação. Está aqui. Se lance de verdade. Já viu aquelas pessoas que serviram outra religião? Quando começa a contar o testemunho, porque eu era, porque eu fazia, porque eu fazia despacho, fazia isso, fazia aquilo outro, eu gastava tudo e dava todo o meu dinheiro e fazia, acontecia. Aí vem para Jesus e fica um gatinho. Fica mesmo assim. Sabe o que Deus fez com Paulo? Esse cara é fera mesmo, né? Persegue os cristãos, pegou na capa de Estevão. Ele é fera, ele é corajoso demais. Eu vou transformar ele em alguém que vai glorificar o meu nome. Aleluia! Aí quando Deus pega Paulo, né? Paulo então, ele não se permite ali alguém que estava vivendo ali um evangelho mesquinho, não. Ele falou, já que é para viver, vamos viver, né? Porque o inimigo, ele luta mesmo, né? Já que eu já estou nessa luta, já que eu estou nessa prova, já que eu estou vivendo para o reino de Deus e no reino de Deus, eu vou me lançar. E Paulo se lançou sem reserva alguma. E é isso que ele escreve agora para aqueles irmãos que estavam ali em Roma. Mas é um ensino que serve para mim e para você.
Como é que você está vivendo em Cristo? Como é que está o seu processo de santificação? Como é que está a sua vida na oração? Como é que está a sua vida no jejum, na consagração? Como é que está a sua vida na devoção? Porque lá no mundo talvez você era uma pessoa muito perversa. Em Deus, você precisa ser uma pessoa também que flua poderosamente. É o que Paulo fala aqui. Vamos caminhar para o final desta mensagem. O versículo 19 já lemos, versículo 20. Porque quando eras escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Na verdade é isso mesmo, né? Eu fico olhando às vezes alguns testemunhos que não devem ser falados, porque são testemunhos que vão trazer vergonha para a pessoa, talvez para a família, talvez comprometendo outras, terceiros, né? Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. E eu trago orientação, cuidado com os testemunhos. Tem gente que quando vai dar um testemunho conta, né, toda a vida perdida lá atrás, 50 minutos, aí 5 minutos fala daquilo que Jesus fez. Você está engrandecendo a quem? A Jesus ou o inimigo que te usava lá atrás para fazer o que você fazia? Paulo deixa isso aqui bem claro. Isso tudo é para a morte, não serve mais. Já foi sepultado com o velho homem, deixa para trás, acabou. Fale daquilo que Deus está fazendo na sua vida depois que você entregou o seu coração para Ele. E para nós finalizarmos aqui, versículo seguinte: agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tendes em vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. A todo tempo, Paulo no capítulo 6 está dizendo: vocês devem viver em santificação. Por quê? Porque Cristo morreu a morte de vocês, e quando Ele ressuscitou, Ele trouxe a vida eterna. Vocês devem andar em santificação. Para isso é necessário saber, para isso é necessário considerar, para isso é necessário oferecer os nossos corpos ao Senhor como um sacrifício agradável. Como é que estamos vivendo neste processo aqui neste mundo? Essa palavra tem a ver um pouco com o que nós estamos vivendo neste momento. Embora o evento tradicional foi transferido para o mês de abril, existem muitas pessoas neste momento festejando a festa da carne. Em muitos lugares. Ontem eu tinha uma saidinha à noite para ir no mercado e um trajeto de no máximo 3 quilômetros, ida e volta dá 5 e poucos quilômetros. Nós vimos a rua agitada, os bares cheios, e eu fiquei olhando, falei, o povo se entregando para a carne, o povo vivendo esta influência. Até as músicas são músicas, né, apropriadas para que as pessoas venham se prostituir, venham se entregar para a carne e para o pecado. E eu me lembrei desta palavra porque eu meditei nela e fui para o mercado ainda, né, meditando, e depois voltei para casa já às 8h20 da noite para terminar essa reflexão e entendendo que a gente precisa realmente atentar para isso, sabe? E eu acredito que nós não estamos mais no domínio do pecado e nem da vontade da nossa carne. Eu acredito muito que ninguém aqui está saindo no bloquinho, ou vai sair no bloquinho, ou vai visitar, eu vou lá para ver. Não tem nada que te serve lá, nada que faz parte da sua vida mais. Pelo contrário, a sua vida num todo deve ser oferecida para a glória de Deus, para o serviço de Deus, para o engrandecimento do Senhor. Essa é a vida de santificação que Deus espera de nós. Aleluia! Preste atenção que não começa com a gente, começa em Cristo Jesus, porque às vezes a gente acha que é só fazer esforço, é jejuar muito, é orar muito, é ser muito, uma pessoa muito devota, né? Alguém, não começa em nós. A santificação começa em Cristo.
porque Ele já morreu a nossa morte. O nosso velho homem já foi sepultado com Ele, e a sua ressurreição trouxe vida para nós. Não é algo que foge do nosso controle, porque começou em Cristo. Amém? E uma vez que começou nele, pela morte e ressurreição, é um estilo de vida que precisamos ver. É possível viver uma vida de santidade, uma vida separada, servindo ao Senhor com tudo que nós temos. É possível. Você que entrou aqui com a luta terrível entre a carne e o espírito, essa luta vai permanecer até o último dia da sua vida, até o último dia da minha vida. Mas é possível viver em santificação, porque esta obra começou em Cristo e se estendeu para nós. O que precisamos nos três pontos, saber. Eu estou sabendo agora, pastor, que eu estou morto em Cristo porque Ele morreu a minha morte, mas eu estou vivo vivendo a vida plena porque Ele trouxe salvação, e isto veio pela graça. Pastor, agora depois de saber, eu vou considerar isso, eu não vou simplesmente ficar na teoria, eu vou considerar. E como é que eu vou considerar isso? Apresentando todos os dias o meu corpo para glorificar o Senhor Jesus. Eu quero que você fique de pé nesta hora, nós vamos orar. E nós já vamos concluir esta palavra. Eu quero trazer uma aplicação a esta palavra aqui na conclusão. Peço que você preste atenção. Se tem alguém aqui que vive habitualmente no pecado, que é isso, pastor? Alguém que ainda está aí flertando com o pecado, sabe? Permitindo que ele reine sobre a sua vida. Foi um vacilo que você deu e você não conseguiu sair dele. A primeira coisa que você precisa olhar para dentro de você, e eu falo com muita responsabilidade e temor. Primeiro, veja se você de verdade nasceu em Cristo. Eu já conversei com alguns líderes, alguns discipuladores, e tenho isto para mim, porque é bíblico. Não tem como alguém andar em santidade sem antes nascer em Cristo. Não tem como alguém resistir ao pecado ou vencer o pecado se ainda não nasceu em Cristo. Eu já vivi essa crise de ajudar pessoas, de aconselhar pessoas, de pastorear pessoas e não ver essas pessoas fluírem. Eu já vivi impotente. E uma vez eu entendi bem claro o Espírito Santo falando comigo: como é que você quer mudança nesta pessoa se ela ainda não nasceu? Se não nasceu em Cristo, não tem condição de ser guiado pelo Espírito Santo e viver uma vida de santidade. Eu não estou aqui julgando ninguém, mas é uma reflexão que precisamos fazer. Será que eu já nasci em Cristo? Eu simplesmente estou na vida da igreja, caminhando com os irmãos, porque é um ambiente gostoso, tem louvor, tem oração, tem palavra, que mexe na nossa alma, mas talvez o teu espírito não tenha sido alcançado ainda. Porque o nascimento acontece no Espírito. Devemos nascer na água e no Espírito. Então, se você está uma pessoa habituada a viver no pecado e não consegue largar esse pecado, a primeira coisa que você precisa avaliar: será que você já nasceu de verdade em Cristo? Porque se nós nascemos em Cristo, estamos debaixo da graça, e o pecado não tem poder sobre nós lemos sobre isso. Uma outra aplicação dessa palavra: santificação é um processo, leva tempo, é um dia após o outro. Calma. Talvez você esteja lutando contra esse pecado, mesmo já conhecendo toda a verdade que nós pregamos, e esteja assim: pastor, eu acho que eu não nasci. Porque olha, calma, o processo de santificação um dia após o outro. Amém? O justo vai brilhando dia após dia até chegar a aurora, um dia perfeito. Como é que um dia nasce? De uma hora para outra, pum, vem o sol.
Como é que um dia nasce? A escuridão vai se dissipando aos pouquinhos. Não é isso? Vai ficando claro. Daqui a pouco, dependendo da estação, vem aquele sol bonito. E quanto mais as horas vão passando, o sol vai se tornando mais forte. Assim é a vida de santificação. Talvez você já tenha nascido em Cristo. E o processo da santificação, ele é gradativo. Ninguém aqui está 100% em Deus. Nem eu, ninguém aqui. Estamos no processo. Agora, não fique parado neste processo. Não, pastor, Deus está trabalhando na minha vida. O processo de santificação é gradativo. Sim, mas hoje você tem que ver melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje, porque o Espírito que está em nós, trazendo a santificação, ele trabalha desta forma. Uma outra aplicação. Se nós erramos, precisamos rapidamente pedir ajuda. Pedir perdão a Deus. E se necessário, pedir perdão ao próximo. Tiago 5, versículo 16 fala sobre isto. Não permita que o pecado reine sobre a sua vida, uma vez que você já pertence a Deus. Você não é mais escravo do pecado, você é escravo e servo de Deus. Toda vez que você errar, se levante logo, se arrependa logo, diga para Deus. Se você está com dificuldade de lidar com este pecado, procure alguém que é tão necessitado de perdão como você. Confesse, receba ajuda, deixe alguém. Mas não faça com que a graça seja algo na sua vida que não tenha valor. Ela tem valor. A graça te livra do pecado. E último ponto: se alguém achava que a graça de Deus era para pecar toda hora, com esta palavra, aprendeu que a graça, ela não é para que a gente fique pecando e tenha perdão toda hora. A graça, ela nos tira do pecado. Que maravilha! Aleluia! Pastor, ele dará graça, agora ele vai fazer tudo, porque tudo que a gente fizer vai ter perdão. Não. Que entendimento é esse? A graça, ela te tira da condição de pecado, para você andar em novidade de vida. Aleluia! Para com esse negócio. Glória a Deus! Estamos no tempo da graça. Eu posso trazer um estudo qualquer dia e mostrar para você que a graça exige mais da gente do que no tempo da lei. Um exemplo só: se no tempo da lei você deitasse com alguém, ou com uma outra mulher, ou com outro homem, significava o quê? Adultério. Na graça, se você olhar e desejar, já é pecado, já é adultério. A graça nos dá mais responsabilidade do que a lei, porque a graça nos tira do pecado e fala: agora ofereça os vossos membros como instrumento de justiça. Viva para Deus. Aleluia! Viva para a glória de Deus. Glória a Deus! Eu quero orar por você. Eu não sei qual condição você se encontra dentro dessa aplicação que eu trouxe aqui no final, mas nós queremos orar por você. Eu quero convidar o presbítero Flávio. Ele vai orar junto com você. Amém? Rasgue o seu coração. Talvez você esteja aqui: pastor, eu estou vivendo aí nesse hábito, sabe, de pecar sempre. O pecado está reinando sobre a minha vida. O que eu faço? Você precisa saber tudo que nós falamos aqui. Você precisa considerar, ou seja, tomar posse. É este o meu estilo de vida. E a partir disso, entregar tudo que você tem para Deus, viver para Ele. Glória a Deus! Oremos. Pai, te agradecemos, porque nessa manhã o Senhor trouxe o conhecimento àqueles que não conheciam, e aqueles que já conheciam, o Senhor relembrou o que é a tua graça. E por isso, ó Deus, estamos aqui orando ao Senhor, para que então podemos considerar isso da forma que precisamos considerá-lo, e entregar ao Pai os nossos corpos para ser servos da tua justiça.
porque a tua graça, ela se manifestou, Salvador, a todos os homens, e nós que estávamos em cacos, fomos restaurados por ela. Por isso, onde abundou o pecado, nós dizemos isso, e por causa dessa abundância do pecado, nós estávamos destruídos, longe da comunhão com o Senhor. A nossa vida estava destruída, mas a tua graça que se manifestou, ela reconciliou a nossa comunhão contigo e ela restaurou a nossa vida também. E por isso nós entendemos, compreendemos isso, Senhor, e queremos dar valor a isso. Por isso pedimos a Ti, Senhor, perdão pelas nossas negligências, perdão pela nossa procrastinação, ó Deus. Mas hoje nós aqui, igreja, estamos entendendo o que o nosso Salvador fez por nós. Ele nos tirou do lugar da amargura, da terra da amargura, do lugar de destruição, do lugar da opressão, porque estávamos dominados pelo inimigo, estávamos dominados pela nossa própria carne. Mas desde quando a graça se manifestou, agora nós estamos livres, Senhor, e por isso nós podemos dizer tudo isso por causa de Ti, por causa da Tua graça. E Tu sabes muito bem, ó Deus, porque Tu ministrou, Tu deu essa palavra para ser ministrada nessa manhã. Tu conheces a vida de cada um que está aqui, porque Tu és Deus. Tu sabes o nosso caminhar, como tem sido a nossa caminhada. Tu conheces aqueles que estão em dificuldade. Tu conheces aquele que precisa nascer de novo. E por isso, Senhor, semeou essa palavra aqui nessa manhã. E nós, ó Deus, acreditamos que ela haverá de nascer muitos frutos, ó Pai. Porque o entendimento aqui, o Teu Espírito, Senhor, tem feito essa palavra ser entendida por cada um, tem trazido a consciência. Por isso estamos aqui sujeitos a Ti em oração, porque nós somos pecadores, sim, mas a Tua graça, ela está sobre nós, e nós queremos valorizar, ó Pai, vivendo assim tão em santificação, vivendo assim dando fruto na santificação até a vida eterna, para a vida eterna. Ó Deus, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, e nos ajude, Senhor, a deixar de lado aquilo que tornou-se hábito em nossas vidas, que seja pecado, que tem desagradado, que tem entristecido o Teu Espírito. Ajuda cada um de nós, Senhor, nós carecemos de Ti. aleluia. Tu conheces essa pessoa, talvez ela não esteja aqui expressando com as mãos ou com os pés, mas o coração lá dentro está dizendo: eu preciso, eu necessito. Ajude essa pessoa, ajude a mim, ajude a cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, nós reconhecemos, nós nos prostramos a Ti e reconhecemos, e Te adoramos, e Te agradecemos, porque a Tua graça se manifestou, e quando Jesus voltou, Ele enviou o Teu Espírito, e é pelo Teu Espírito que nós podemos viver em santificação. Não é pelos nossos méritos, não são pelas nossas obras, mas foi por causa daquilo que Teu Filho fez na cruz do Calvário. E por isso hoje nós temos o Espírito dEle. E da mesma forma que Ele se manifestou para desfazer as obras do inimigo, nós como igreja também, cheia do Teu Espírito, estamos aqui, Senhor, para se manifestar como Teu Filho se manifestou. E onde há uma semente maligna, seja na família, ou seja em qualquer outro lugar, ela tem tempo determinado, porque quando nós chegamos ali, uma vez que nós entregamos os nossos membros para Te servir, uma vez que a Tua graça está sobre nós, toda e qualquer semente maligna, ela irá ser destruída. E essa pessoa que estava vivendo para o pecado, que estava se entregando o seu corpo para o pecado, ela então, pela essa consciência, entregará o seu corpo para servir a Tua justiça, ao Teu reino. Nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Cante comigo. Cante comigo. Aleluia. Levante a sua mão nesta manhã. Cante comigo. Vou deixar na cruz
ficou para trás. Vou deixar na cruz tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Cante mais uma vez, é necessário correr. Vou deixar na cruz, deixe lá tudo que passou, tudo que ficou para trás. Corro para você, corro para você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, vamos cantar todos. Ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Eu dependo deste amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que este amor tem poder para curar dores. Eu confio neste amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que este amor tem poder. Vou deixar na cruz, eu quero a minha igreja. Vou deixar na cruz tudo que é necessário. A cruz, na cruz está a nossa vitória. Aleluia! Com a morte de Cristo, o nosso velho homem morreu. O velho homem não tem poder de conduzir a nossa vida. É o Espírito do Senhor em nós que nos guia, que nos dirige. Oh, aleluia! Olho para você, olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Eu
nossas vidas. Aleluia. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio de nós estarmos aqui adorando e bendizendo o Teu nome. Obrigado por esta palavra que não promete bênçãos materiais, que não promete, meu Pai, bênçãos, ó Pai, terrenas, mas esta palavra fala, meu Pai, da nossa vida eterna, do estilo de vida que vivemos com o Senhor. Muito obrigado, Pai. E eu creio, assim como o presbítero Flávio orou, que muitos que estavam aqui, meu Pai, ainda, Senhor, ó Pai, cambaleando, ó Deus, por conta, meu Pai, de lidar com o pecado, depois desta palavra sairão daqui, Senhor, fortalecidos, porque estão sabendo, estão considerando que eles são em Cristo, e vão agora oferecer os membros, Pai, toda a sua vida, com muita intensidade, aleluia, meu Pai, no Teu reino. Nós oramos a Ti e Te agradecemos. Queridos, antes de impetrarmos a bênção apostólica, semana que vem teremos aqui a ceia de Cristo. No mês de março nós estaremos trabalhando o tema de oração. Estarei ministrando semana que vem sobre oração. Voltaremos com as células virtuais, tá bom? Ainda vou explicar domingo que vem. Nós teremos aqui toda a igreja, né? Então estaremos aqui semana que vem. Vou ministrar sobre oração e teremos o mês de março todo com a igreja orando. Amém? Vamos estudar na célula, tá bom? Sobre oração. As 4 semanas de março, vamos estudar sobre oração nas células, vamos orar com a igreja, e eu vou explicar melhor domingo, tá? Teremos aqui a ceia de Cristo domingo que vem, e, sendo o primeiro domingo, nós pedimos aos irmãos que tragam 1 quilo de arroz, 1 quilo de arroz, amém? E se você tem filho que pertence ali ao ministério infantil, as crianças estarão trazendo uma caixinha de gelatina, e nós vamos destinar esses alimentos para o recolhimento Betel, onde funciona um asilo das vovós, tá bom? Passando esse período da pandemia, nós levaremos a igreja para conhecer as vovós. Quantos querem conhecer as vovós ali? Vem aqui no Rocha, quantos querem? Digo amém. Vamos chegar lá para cultuar a Deus com elas e também ter um tempo de comunhão, é muito gostoso. Não vamos ter como levar a igreja de uma vez só, mas vamos aí ver um jeito de levarmos toda a igreja em grupos, e vai ser uma bênção. Você vai sair de lá muito edificado, tá bom? Todas as vezes que eu vou lá, eu saio muito edificado pelas vovós que estão ali com fé, sabe? Às vezes a gente chega lá para dar uma palavra, mas elas que liberam a palavra para nós, e nós saímos dali muito abençoados. Então domingo que vem, não esqueça, 1 quilo de arroz, tá? Eu tenho falado com o irmão Roberto, que eu acredito que as contribuições que nós trazemos no primeiro domingo, elas podem melhorar, tá bom? Nós temos aqui cerca de membresia, quase 150 membros, e quando a gente vai ver, só vem 50, 40 e poucos quilos ou litros de óleo, né? Eu falo, poxa, nem toda a igreja levou, às vezes por esquecimento, a gente sabe, né? Ou se você realmente não tem condição, Deus conhece, não receba esta palavra, mas se você esquece, é necessário você lembrar, sempre colocado no grupo de avisos, é sempre falado aqui, aos líderes de célula, sempre falo, avisem nas células também, para que os irmãos possam trazer essa cooperação e a gente ajudar as vovós que ali estão. Neste mês de fevereiro, nós havíamos recolhido para o centro de recuperação, porém, nós destinamos para Petrópolis, então foi para Petrópolis aquele quilo de feijão que você trouxe também, e as crianças que trouxeram sabonete, nós também enviamos para Petrópolis, nessa leva que nós deixamos lá na terça-feira agora da semana que passou, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor, todos digam amém. Deus abençoe a sua vida, o seu feriado, descanse, tá bom? E até domingo, se Deus assim permitir.